Fala, calculista! Nesse vídeo eu vou te ensinar como que você vai posicionar suas terças de cobertura da maneira mais eficiente possível para os seus cálculos. Eu sou o engenheiro Felipe Torinho e ensino outros engenheiros a calcular obras de estruturas metálicas. Cara, direto, eu passo aí olhando as obras que estão acontecendo, as obras que já foram executadas, e a gente consegue perceber alguns pontos que poderiam ser mais eficientes. E olha que eu não estou falando aqui que eu quero ser um engenheiro de obra pronta, não. Mas às vezes a gente tem um espaçamento entre terças muito pequeno, e quando a gente tem isso, a gente subutiliza as nossas terças e também a gente subutiliza as nossas telhas. E aí de vez em quando você passa em algumas pequenas construções que você tem um espaçamento entre as terças muito grande. E aí dessa forma você precisa de terças mais pesadas e mais que isso, você pode ter problema com as telhas, porque aí você pode ter problema com a resistência das telhas, você pode ter problema com os fixadores das telhas, e aí depois de um tempo essa telha pode soltar, né, com os ventos, com as cargas de ventos que acontecem, ou você pode ter outras goteiras. Então vamos pensar como que a gente vai fazer a distribuição dessas terças, tá bom? Vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, não custa nada para você, e aí você me ajuda pra caramba para aparecer para outras pessoas que se interessam no assunto, tá? Nesse exemplo aqui, eu vou fazer uma tesoura em duas águas, que eu vou considerar aqui com, vamos ver, 24 metros de vão. Não é um vão tão pequeno, mas também não é um vão tão grande. E aí a gente consegue fazer a distribuição dessas terças de cobertura da maneira mais interessante. Então, se você já assistiu a aula de pré-dimensionamento de tesouras em duas águas, você vai saber fazer o que eu estou fazendo aqui. Se você não sabe, procura aqui, ó, nesse card que está aqui em cima, que eu vou deixar ali especial para você assistir, tá bom? Ó, vou pegar aqui 24 metros dividido por 12, uma tesoura de 2 metros de altura. Vou fazer uma inclinação de em torno de 6 a 8%, depois a gente verifica se a gente pode fazer isso mesmo. E aí para fazer isso eu vou colocar 100 para a direita, 8 para baixo, fechar esse triângulo, mudar o meu eixo para manter essa inclinação. Vou colocar isso aqui, está me atrapalhando. E pronto. Tracei a minha tesoura, pelo menos o formato inicial do estudo. E como você sabe, essa tesoura ela vai ser simétrica, porque não tem razão para a gente não fazer ela simétrica. E aí a gente teria que dispor as diagonais e os montantes, mas a gente só faz isso depois que a gente termina a posição, que a gente determina a posição das nossas terças. Então, primeira coisa que você tem que pensar quando a gente vai fazer a disposição das terças, você tem que saber qual telha que você vai usar na sua obra. Hoje a gente tem infinidade de telhas, a gente tem telhas metálicas simples e ela pode ter vários formatos, tem telha ondulada, tem telha trapezoidal com altura 35, com altura 40, tem telha com diversos tamanhos, RT17, tem telha termoacústica com telha em cima, telha embaixo e algum protetor térmico ali, né? E aí pode ser isopor, pode ser PIR, pode ser PUR, tem várias opções. A gente tem ainda telha zipada e aí tem umas outras opções. Então, primeira coisa, você tem que saber qual que é a telha que você vai usar. Então, eu já vou até escrever aqui também, ó. Primeiro ponto, saiba qual... Vou escrever tudo maiúsculo. Saiba qual telha será utilizada na obra. E eu vou aumentar aqui para a gente ficar fácil de visualizar. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, depois que você tem a telha, você já sabe qual que é a telha que você vai utilizar, você precisa ter o catálogo. 2. Tenha o catálogo da telha, do fabricante da telha. E por que que eu vou falar sobre isso? Por que que eu vou falar sobre isso? Vamos considerar, aqui no nosso exemplo, que a gente vai utilizar uma telha simples que chama TP40. Telha simples, telha TP40. Ela vai conduzir
o nosso espaçamento das terças. Então, eu vou pegar um catálogo aqui que é super famoso, que é o catálogo da Regional Telhas. E aí eu vou mostrar para você que, a partir da telha que você escolheu, ele vai te dar quais são as distâncias entre as terças que você pode usar. Veja, a gente tem telha ondulada RT17, aqui tem o desenho dela, ó. A altura dela é de 17 milímetros. Telha trapezoidal RT10, que ela tem 10 milímetros de altura. Telha RT25, RT35, RT40. Essa aqui, RT40 980, quer dizer que a altura dela vai ficar em torno de 40 milímetros e que ela tem 980 milímetros de largura útil, ou seja, o espaçamento entre as telhas, uma ao lado da outra, vai estar separado em 980 milímetros, porque você tem que ter uma telha sobre a outra ali para fazer o fechamento e você não ter nenhum risco de vazamento de água, tá bom? Então a gente vai utilizar essa, aí eu vou dar um zoom e você consegue ver aqui, ó, que tem uma tabela de desempenho. Na tabela de desempenho, ele vai mostrar para a gente qual é o vão, aqui nessa primeira coluna da esquerda, com quantos apoios a gente está considerando e as opções de espessura que a gente tem para essa mesma telha. Tá? Então a gente vai sempre olhar a coluna que está escrito COB. Tá? E isso para qualquer espessura. No caso aqui, a gente vai usar uma telha de... Deixa eu ver... 0,50. 0,50 é bem comum, então até vou colocar aqui. Espessura 0,50 milímetros. Vou ter que mudar essa cor aqui, que está ruim de ver quando a gente vai escrever. Então vou colocar na mesma cor do bônus. Certo? Então, eu vou olhar aqui, ó, na nossa situação, a gente tem 2, 3 ou 4 apoios. Como a gente vai ter uma tesoura de 24 metros, a metade vai ter 12, então a gente consegue sim fazer com 4 apoios. E aí, veja bem, para o vão de 1,80 m com 0,50 e 4 apoios, a gente consegue ter uma sobrecarga admissível de 273 kg-força por metro quadrado. É bastante, é realmente bastante. Mas aí a gente tem que pensar quais são as cargas que a gente utiliza. A gente tem carga de peso próprio, muitas vezes a gente tem a presença de painéis solares, a gente tem sobrecarga de manutenção em algumas vezes, a gente pode ter carga de ar-condicionado, a gente tem vento, que muitas vezes é uma carga bem elevada. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá bom? Nesse caso aqui, eu vou considerar ela com 4 apoios e vamos considerar aqui 1,80 m, que aqui ela consegue fazer um bom desempenho em relação às cargas. A gente não tem problema com isso, então a gente vai usar essa. Tá bom? Então a gente vai dividir as nossas terças a cada 1,80 m. Você olha aqui nessa tabela de desempenho que essa telha em específico ela tem uma eficiência muito interessante. Em muitos casos, não recomendo, mas em muitos casos, essa tabela permite que você consiga utilizar até com 2,20 m, de forma bem tranquila, a sua telha. Esse é um espaçamento bem grande, mas eu normalmente digo que com 2,20 m você costuma ter terças pesadas. Tá bom? E aí você tem que ir entendendo onde você pode jogar, porque é sempre um cobertor curto, né? Você está todo ali cobertinho, mas a cabeça está descoberta, dá um frio, você puxa, você descobre o pé. Vai ser sempre assim. Então a gente tem que ver o meio termo. Eu acho que 1,80 m é uma boa medida para vocês passar as suas terças, mas não é uma regra. Tá bom? Então vamos voltar para o AutoCAD. A gente já sabe que a gente vai fazer a cada 1,80 m. Então o que eu vou pegar? Vou pegar aqui o nosso montante. Pegar o nosso montante e vou copiar ele para o lado a cada 1,80 m. Vou pegar 8 cópias a 1,80 m, 1.800. Pronto, essa que passou eu deleto, tá? E aí eu vou só fazer um trinho aqui para ficar bonitinho. Para a gente começar a fazer assim. E aí a gente conseguiu definir qual que é a distância das nossas terças, porque as nossas terças de cobertura, elas vão estar dispostas exatamente sobre os nossos montantes. Então, ó, vou pegar aqui, por exemplo, uma terça de 150, 60, 20 na chapa 2,25. Vou colocar ela aqui, ó,
Vou mover essa aqui 125 para o lado, mas antes eu vou copiar daqui para cá. Vou copiar ela 150 aqui para o lado. E essa aqui a gente vai copiar 7 vezes com essa distância. Essa aqui a gente apaga. E pronto. A gente tem o espaçamento ideal das nossas terças de cobertura. E como que a gente fez isso? A partir do catálogo do fabricante. Então, outra dica que eu vou dar para você. Tenta colocar sempre, né? Nem sempre é possível, dependendo dos apoios das suas treliças, das suas tesouras, você colocar um espaçamento igual entre as suas terças. Isso vai facilitar bastante a fabricação da sua tesoura, tá? E aí você tem uma fabricação da tesoura de maneira mais simples, consequentemente os travamentos laterais da sua cobertura terão os mesmos tamanhos, então vai ser fácil de executar também, e aí você facilita bastante o processo da obra como um todo, beleza? E aí eu vou copiar aqui, eu vou fazer só o traçado, para não parecer que está incompleto. Fizemos o traçado aqui. E aí, uma outra coisa que eu vou te falar. Aqui deixa eu mostrar para vocês qual o espaçamento que a gente adotou, né? Essa primeira está com 1656, porque... menor ainda. Porque a gente colocou na cumieira e afastou 150 milímetros para a esquerda. Mas isso aí não tem o que fazer. E o resto vai ficar com algo próximo a 1806 milímetros. E não tem problema. E esse é um bom espaçamento. E a dica final que eu vou dar para você na concepção das suas terças e da sua tesoura como um todo. A última terça que você vai deixar, você sempre vai deixar ela com espaçamento menor. Por que eu falo isso? Porque aqui vai ser o ponto de manutenção da calha. Como você vai ter um ponto de manutenção da calha, é onde o pessoal, os calheiros normalmente, vão andar. E aí, se você tem um vão menor, você consegue ter uma resistência maior da sua telha. E aí você evita vários acidentes que podem acontecer em obra de maneira mais simples. Tá bom? Então, primeiro ponto, saiba qual telha vai ser utilizada na obra. Segundo ponto, tenha acesso ao catálogo do fabricante da telha, que ele vai te falar quais são as medidas possíveis para utilizar. Terceiro, tenta fazer uma disposição das terças iguais. Tenta igualar o máximo possível o vão entre as terças que você vai utilizar, tá bom? E a dica extra, aqui no final, você deixa um espaçamento menor entre essas terças, porque você vai ter manutenção da calha. Tudo bem? Essa é a melhor forma de você fazer uma correta disposição das suas terças e você conseguir terças muito eficientes. Então, para ficar legal, vou pegar isso aqui tudo, vou espelhar para o outro lado e aí a gente tem a nossa terça, a nossa treliça bem arrumadinha, com os espaçamentos fáceis de fabricar. Então, todos aqui embaixo têm o mesmo espaçamento, com exceção da última. E a última aqui a gente tem normalmente uma carga não só nas diagonais maior, como também aqui na região da calha, tá? E aí você consegue, então, ter um bom espaçamento das terças e um bom aproveitamento das telhas também. Beleza? Se você precisar de mim, você tem acesso aqui às minhas redes sociais, aqui do lado, tem aí @Felipe no Instagram e em todas as outras redes sociais. Se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho de cursos, o meu site está aqui ao lado também, fica à vontade. Te vejo numa próxima aula. Se precisar de mim, conta comigo. Tchau, tchau.